Vamos ficar de pé e com muita alegria receber a imagem da Santa Cruz, a bandeira da Santa Cruz que vem chegando. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores da Santa Cruz. cantemos Também na terra louvores. louvores a Santa. Viva Jesus ressuscitado! Bem-vindos, irmãos e irmãs, a este nosso encontro com Jesus, a este encontro com Cristo Eucarístico, a esse Cristo que foi crucificado, mas que não ficou na cruz, ressuscitou para nos dar vida em plenitude, ressuscitou para ficar entre nós. Aprendamos, pois, que sem cruz não há salvação, sem cruz não há salvação. Então, nessa noite em que a gente abre as festividades da cruz, a gente dá uma boa noite a quem nos vê, quem nos acompanha pelas redes sociais, a você que veio celebrar conosco nossas boas-vindas. Nesta Eucaristia queiramos rezar por cada noiteiro responsável por uma noite de novena. Queremos rezar pelos nossos colaboradores, patrocinadores, pelos nossos ofertantes, pelas equipes de serviço. Vamos colocar cada um e cada uma aos pés do Senhor e confiar a todos aos pés do Senhor pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E após a nossa pequena caminhada, hoje um pouquinho maior, como de costume, nos apresentemos a Deus. Nos apresentemos a Deus de pés no chão, sem que nos achemos maiores nem melhores do que ninguém, mas apenas como homens e mulheres pecadores, pecadoras, que carecem, que necessitam do perdão, da misericórdia de Deus. Cantemos. Número 2 da folha. Senhor, vós sois o caminho, guiados ao Pai com carinho. De nós tem de piedade. Ó Cristo, Senhor, tem de piedade. Ó Cristo, vós sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tem de piedade. Ó Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, de nós tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Deus nosso Pai misericordioso, tenha compaixão de nós.
perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E estando, irmãos e irmãs, nessa oitava da Páscoa, da ressurreição do Senhor, alegremos-nos pelo Senhor ter ressuscitado, vencido o ódio, vencido a morte, com amor, com doação, cantando nosso canto de glória. Número 3, já foi. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Deus e Pai, nós nos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus, vossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos, cada um em seu silêncio, pela cruz do Senhor que vê a nossa ressurreição. Apresente sua prece ao Senhor, a sua oração, seu louvor, seu agradecimento, seu pedido. Ó Deus, todos os anos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou.
Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgou da incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Canto é o número 4 da folha. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O amor de Jesus. O Anderson, meu filho, esse rapaz, será que eu estou pensando que é mesmo ou será que ele não é o que eu estou pensando que é? Ele mesmo, né? Pois é, eu estou tornando quase cliente lá do hospital, né? Aí ele também, né? Lá ou não? É bem parecido, graças a Deus.
Aí a gente toma susto, né? Ele se dá bem com a máquina, agora com a agulha, né? Aí eu já fico preocupado, né? Porque eu estou quase cliente do hospital. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós damos início às festividades à Santa Cruz. E creio que nós não podemos ficar na cruz, porque o Senhor verdadeiramente isso, quase que vocês acreditam, porque verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Mas para que chegasse à ressurreição, teve que passar pela cruz. Teve que passar pela cruz. Daí não se pode acreditar que existe a ressurreição sem cruz, porque a ressurreição passou pela cruz, que é o próprio Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nossa primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o que nos diz? Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas. Creio que nós lembramos que às 3 horas foi a hora que o Senhor deu o seu último suspiro. É naquela hora em que o Senhor diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, os apóstolos subiram ao templo para a oração das 3 horas. Mas na entrada do templo havia um homem coxo, pedinte, alguém que esmolava, alguém que precisava da ajuda, da esmola, da moeda do outro para viver, para se manter. E quando Pedro e João chegam ao templo, aquele pedinte estende, dirige a mão em direção a Pedro e a João, pedindo a esmola. E São Pedro lhe faz um convite: olha bem em nossos olhos. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, te ordenamos, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. É evidente que aquele pedinte esperava uma moeda para ter algo para levar para casa, porque dependia da ajuda, da compaixão, da solidariedade do outro para viver, para se manter. Mas agora lhe é restituída a vida, a dignidade de viver, a dignidade de viver. É tanto que ele pula e pula de alegria, ele pula e pula de alegria. E nesta alegria, neste pulo, uma coisa que aquele pedinte não esqueceu foi de louvar e agradecer a Deus. Ele não esqueceu de louvar e agradecer ao nosso bom Deus. Hoje, por onde a gente vai, a hora que a gente vai, dona Inês, todo mundo reclama do calor. Ah, que calor! Graças a Deus que nós temos calor. Já pensou uma temperatura de 10 graus abaixo de zero? A gente não iria resistir. Graças a Deus que temos calor. Graças a Deus. E é só não sentir o calor e a gente vive muito bem. E é isto que nós fazemos, é reclamar. É isto que nós sabemos fazer, é reclamar de tudo. Se faz frio, eita frio. Se faz calor, eita calor. O que é que afinal está bom para nós, para a gente? O que é que está bom? Então, aquele pedinte que pediu a esmola não recebeu o que certamente esperava, que era a pequena ajuda, mas recebeu o que certamente não esperava: dignidade de vida. Volta a viver, mas repito, não esquece de louvar e agradecer ao nosso bom Deus.
Por isso, queridas, amados irmãos e irmãs, nesses dias agora de novena em veneração à Santa Cruz, olhemos para a cruz, olhemos para o crucificado e nos perguntemos: realmente eu mereço esse grande amor de Deus? Eu mereço realmente que o Filho tenha derramado o seu sangue por amor a mim, para me salvar? E o que eu, enquanto cristão, filho deste mesmo Pai da misericórdia, do amor, da compaixão, da bondade, tenho feito para dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para comigo, pela tua presença em minha vida, pela tua presença em meu existir. O que eu tenho feito? Para que não nos tornemos homens e mulheres insensíveis à dor, ao sofrimento do outro, mas possamos também ser generosos na dor do outro. Sejamos homens e mulheres que chora com quem chora, que ri com quem está rindo. Em nosso evangelho hoje de São Lucas, o que nós ouvimos? Que 2 discípulos estavam caminhando como que tristes, conversando sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos. E o Senhor Jesus aparece e diz: o que vocês andam discutindo por aí? Por que é que vocês andam tão tristes? E aí eles relatam: é que nos veio um profeta que foi poderoso em obras, em palavra. Nós esperávamos que fosse salvar a Israel. Mas já faz 3 dias que ele morreu, foi sepultado e nada lhe aconteceu. Então o Senhor, com toda a paciência, começa a explicar a eles, do antigo até o seu momento, por tudo aquilo que o Senhor deveria passar. E eles parece que começam a acordar. Mas como já estava o sol já caindo, Jesus mostra o desejo de ir mais adiante. Eles dizem: Senhor, é tarde, a noite já vem, fica conosco. Então o Senhor sentou-se e ali partiu o pão. Olha aqui a memória da Quinta-feira Santa. Abençoa, agradece a Deus, como aqui esse pedinte agradece a Deus. Depois distribuiu o pão para eles e o Senhor, o ressuscitado, desaparece. É agora que de fato eles acordam e um pergunta para o outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos explicava a palavra? E quando ele partiu o pão? Então eles levantam-se, correm de volta a Jerusalém para dar essa notícia aos demais. Mas eles já não tinham mais dúvida: o Senhor de fato ressuscitou e apareceu a Pedro. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Agora, certamente, eles foram celebrar esta grande vitória. Então, queridos irmãos, quero terminar como comecei: não fiquemos na cruz, cheguemos ao ressuscitado que se faz presente em nosso meio. Mas entendamos que a ressurreição passou pela cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E ao nosso bom Deus, com toda a fé, vamos a Ele apresentar nossas preces. Após cada prece, vamos dizer: Senhor da paz, escutai-nos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos acolher vosso Filho e que em nós continue levando vida aos necessitados. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos sentir vosso Filho ressuscitado, caminheiro conosco, a nos abrir os olhos para a vida. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos também sermos reconhecidos pela partilha solidária da vida com os irmãos. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Pelos nossos noiteiros, colaboradores, patrocinadores dessa festa Santa Cruz, para que o Cristo Pascal abençoe a cada um com a sua verdadeira paz, rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Isso, Pai Santo, nós te pedimos por Jesus, que é vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Este, irmãos e irmãs, aumenta a nossa partilha e nós, como caraibenos, assumimos o compromisso que tudo que entrar nessa festa será doado à comunidade do Barrocão para a construção da igreja Nossa Senhora do Rosário. Por isso, participemos. Número 5. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Nosso Deus, Senhor, é santo, 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 do universo criador. Santo, santo, céus e terra alegres cantam. Santo, santo, e nós cantamos seu louvor. Santo é o Senhor, lá no céu e aqui na terra. Hosana, Hosana, bendito seja o Senhor. Hosana, Hosana, nosso Rei e nosso Deus. Hosana, Hosana, a Ele glória e louvor. Hosana ao Senhor, bendito é aquele que vem. Hosana, amém. Bendito é aquele que vem. Hosana, amém. Quem tem um Deus conosco, a página 19. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito, Senhor, vosso Espírito, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice,
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe da Saúde, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que neste mundo, com o nosso bispo Gabriel, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade, o vosso servo Papa Francisco. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, com fé, amor e confiança a uma só voz, queiramos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Jesus ressuscitado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo nos guarde para a vida eterna. Canta número 6 da folhinha. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, nem encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém
profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar, e pelo caminho afora ardia-lhes o coração, falava-lhes das escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Purificado de toda a antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente terá água fora, o hasteamento da bandeira da Santa Cruz. Aqui à minha esquerda, e quem sair lá da esquerda, a gente tem a nossa tenda, né, da Santa Cruz, para a gente poder, se Deus quiser, agora em junho, já poder começar a construir a igreja lá no Barrocão, a igreja Nossa Senhora do Rosário. Amanhã, já dia 24, nossa primeira noite de novena, a gente tem aqui nesta igreja às 9 da manhã, celebração com as crianças. Então aí, por favor, você que é pai, mãe, catequista, traga a sua criança amanhã às 9 da manhã para celebrarmos com ela. E à noite de amanhã, às 7 da noite, lá na igrejinha, tem o terço. Logo em seguida, a gente tem aqui a nossa primeira noite novena, terço dos homens, famílias Vicente e Severo, são as famílias responsáveis e o terço pela nossa primeira noite novena. Só peço humildemente, se forem soltar fogo, solte fogo sem tiro, o fogo da lágrima. Nós temos crianças autistas e nós não sabemos a reação dessas crianças com o tiro. Então, o respeito ao outro, o amor ao outro, a empatia pelo outro é cuidar, é zelar. Então, se tem fogo para amanhã, não soltem fogos de tiro, apenas de lágrimas, para a gente não assustar, não deixar as crianças, né, assustadas com o tiroteio. Também os tiroteios só servem para a gente gastar. Então, ao invés de gastar dinheiro com fogo, dê um saco de cimento para a igreja Nossa Senhora do Rosário, que vai agradar muito mais a Deus. No dia 25, que já é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, às 6 da manhã, tem a celebração aqui na igrejinha. E o grupo da Ana Simone, do SCC, é o responsável pelo café da manhã lá. E no dia 25, à noite, é a noite da família Carvalho e comunidades rurais. Mesma coisa, se faltar fogo, solte fogos de lágrimas, não fogo de tiro. O melhor que solte de jeito nenhum, e a gente constrói a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vamos sair para a gente hastear a bandeira e lá a gente dá a bênção. Bendita e louvada seja
glória.